Chip já teve a sua primeira rodada. Surpresa, surpresa mesmo foi a derrota da Argentina para a Escócia. No mais ou menos aquilo que se esperava. Nesse próximo final de semana temos a segunda rodada. Vamos dar uma conferidinha geral no que passou na primeira rodada, a classificação e o que vem pela frente. Se acompanha nos canais ESPN e também no Disney Plus. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, meu nome é Martoni, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, agradecer o carinho das mensagens, o compartilhamento das opiniões, põe seu ponto de vista sempre, tá? Coloca aí o que você está achando da competição, quem se destaca, obviamente que muita gente vai falar África do Sul, que mais uma vez é um show de bola, mas muito obrigado. Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado, tá bom? E põe sua opinião, repito, coloca sua opinião, põe seu ponto de vista e vamos que vamos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Então vamos fazer assim, vamos dar uma olhadinha nos resultados do último final de semana, eu dou uma palhinha rapidinha em cada jogo, na sequência a gente vê a classificação e depois a gente projeta o próximo final de semana que promete. Vamos nessa? Bom, então vamos dar uma olhadinha nessa primeira rodada que foi na semana passada para ver o que aconteceu. Detalhe, toda rodada é sempre no sábado, começa logo cedinho e vai até o final da tarde aqui, horário brasileiro. Vou te falar que eu não gosto muito desse formato, embora eu compreenda, mas eu acho que alguns jogos no sábado e outros no domingo, talvez alguns até na sexta-feira, seria mais legal. Você consegue engajar mais gente, porque senão fica um monte de jogo na sequência, ninguém aguenta. Bom, enfim, são coisas que com o tempo provavelmente o pessoal vai acertar, vai entender o que é melhor e o que não é. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos resultados, enquanto a gente vê os resultados eu vou falando em cima, tá bom? Nova Zelândia 34, França 32, foi um jogo muito interessante, você acompanhou comigo lá nos canais ESPN, uma grande exibição do Cameron Roigard, camisa 9 dos All Blacks. Eu gostei também do Ruben Love jogando de abertura, do terceira linha Jacobson jogou muito bem. Enfim, os All Blacks jogaram o jogo que normalmente a gente espera dos All Blacks. Obviamente que tem um monte de erro, um monte de situação defensiva que precisa só com o tempo de trabalho do David Rainey para poder afinar, mas eu gostei do que eu vi. E a França mais ainda, uma equipe totalmente reformulada, todos os jogadores do Toulouse e alguns do Montpellier não estavam em ação, mesmo assim a equipe foi muito bem, provando que tem realmente um grande elenco. A vitória acabou sendo justa para os All Blacks. Aí depois Japão e Itália, eu não gostei da Itália, o Tommy Menoncello estava num dia infeliz, o próprio Brexit, enfim, não foi um grande jogo da equipe italiana, ao passo que o Japão, sem o Ed Jones, que está suspenso, seu treinador, né? Mas o Warner Dearns jogou muito bem, capitão da equipe, e o Japão, Matsunaga, mais uma vez jogando muito bem, enfim, foi um resultado justo, 27-10 vitória do Japão. Depois aquele jogo que foi magnífico entre os Wallabies e a Irlanda, os Wallabies tiveram várias vezes o jogo na mão, a Irlanda com muita qualidade, com muita categoria, muita determinação foi buscar um resultado, não fosse os chutes do Donalds, o resultado poderia ter sido outro para os Wallabies, mas grande jogo e grandíssima vitória da equipe irlandesa, 31-33 para a Irlanda foi o placar final. Fiji 24, Gales 39, esse jogo foi muito louco, porque Fiji atacou pra caramba, teve muito mais posse de bola, mas perdeu o try a dar com pau, e a País de Gales foi cirúrgico, embora você vê aí, Fiji 24, País de Gales 39, o jogo foi lá em Cardiff, coisas que acontecem no mundo do esporte, né? Fiji não tem um estádio capaz de abrigar esses jogos desse porte lá em Suva, dentro do seu país, e portanto acabou resolvendo jogar lá na Europa mesmo. Então Gales, apesar de jogar fora de casa, jogou em casa. Resultado final 39-24, justíssimo para País de Gales. Detalhe, País de Gales vem de 2 vitórias consecutivas, se contar com o Barbarians, que foi na semana passada, 3 vitórias consecutivas, hein? Itália, na última do Six Nations, depois Barbarians e agora Fiji. Aos pouquinhos vai saindo daquele limbo a equipe galesa. Depois a gente teve a África do Sul 45, Inglaterra 21. O primeiro tempo até começou de forma estrondorosa
para os Springboks, 17-0. Aí a Inglaterra foi buscar com muita determinação, muita qualidade. O jogo acabou equilibrado no primeiro tempo, mas no segundo tempo os Springboks deitaram e rolaram. A Inglaterra ficou na saudade e mais ainda mostrou deficiências e os Springboks mostraram uma virtude. Um jogo do Damian Williams espetacular, o fullback. Você sabe que os caras erraram na hora de dar o prêmio ao melhor jogador? Deram pro Damian Dalende, se confundiram, pediram desculpa, mas ele já tinha recebido, né? De verdade, o grande jogador que foi perfeito no jogo aéreo foi o Damian Williams. Aí a gente completa com Los Pumas 38, Escócia 47, sem o Finn Russell. Foi um show de bola da Escócia, hein? Los Pumas tiveram alguns bons momentos, mas oscilaram muito. E a Escócia não oscilou, jogou muito bem. O resultado foi justíssimo, uma grande exibição da equipe escocesa, e a Escócia deu troco, lembra? Porque no final de 2025 estava 21-0 lá em Murrayfield para a Escócia, faltando 20 minutos para acabar o jogo, e eles tomam a virada de Los Pumas. Aí agora foram lá na Argentina e deram troco em Los Pumas. O jogo grande é assim, né? Fica essa instabilidade de Los Pumas, que o Felipe Contepome trata muito bem disso, mas ainda não conseguiu resolver. Vitória justa dos escoceses. Bom, passado os resultados, agora vamos dar uma olhadinha na classificação. Eu acho que esse tipo de torneio vai colocar os treinadores, os elencos e tudo mais dentro de uma nova realidade. Não dá para você ficar perdendo ponto em casa, como foi o caso da Austrália, como foi o caso da Argentina. Depois você não reverte, não. São apenas 6 jogos, ou seja, né? Quem pretende chegar lá e chegar nas finais e sair com o título ou disputar o título, tem que prestar atenção. É óbvio que todo mundo está ligado nisso, mas ainda não caiu a ficha, me pareceu, por conta de alguns jogos, especialmente da Itália, especialmente da Argentina. Tudo bem que a Itália foi fora de casa, mas a Argentina jogou em casa. Você não pode desperdiçar esse tipo de situação, não. Vamos dar uma olhadinha na classificação, tivemos apenas uma rodada, tá bom? Confere aí comigo. A tabela do norte, do hemisfério norte, País de Gales em primeiro 5 pontos, Escócia em segundo 5 pontos, Irlanda em terceiro 5 pontos, aí é questão de saldo, né? França 2 pontos, perdeu, mas ganhou ponto bônus ofensivo e defensivo, aí depois a gente tem a Itália com 0 ponto e a Inglaterra com 0 ponto. No outro grupo a gente tem a África do Sul por saldo 5 pontos, a Nova Zelândia 5 pontos, seguida do Japão por 4 pontos, ganhou, mas não fez ponto bônus contra a Itália. A Austrália, ponto bônus ofensivo e defensivo. A Argentina, 1 ponto, ponto bônus ofensivo. E Fiji, 0 ponto. Você vê, teve equipe que beliscou coisa boa lá. Vamos pensar na França, jogando fora de casa, contra os All Blacks, com o time reserva. Reserva seria demérito, o time alternativo. Beliscou 2 pontinhos lá. Ponto bônus ofensivo, ponto bônus defensivo. Isso vai fazer a diferença lá no final. Ok? Isto posto os resultados, posto a classificação, vamos para a próxima rodada deste próximo final de semana. Bom, chegando aí na sua tela, você sabe, né? Consulta a programação nos canais ESPN, plataforma Disney Plus, para ver horário, transmissões e tudo mais. Ok? Combinado? Consulta lá. Tá bom? Vamos então dar uma conferidinha nos jogos desse próximo final de semana, que promete ser mais uma rodada aquela de esquentar, né? Vamos lá. Nova Zelândia e Itália é o primeiro jogo. Eu não tenho dúvida que a Nova Zelândia leva, né? A Itália não estreou bem contra o Japão, não. Não sei o que aconteceu. A Itália vem de perder, lembra, no Six Nations, na última rodada, para Gales. Na semana anterior, lá no Six Nations, havia batido a Inglaterra pela primeira vez na história. Mas parece que aquela vitória fez mal para a Itália, que perdeu para Gales de forma justa lá no Six Nations e perdeu de forma mais que justa para o Japão. Vai ter que enfrentar uma Nova Zelândia que vem animada com David Rain e companhia limitada. Vamos ver o que acontece. All Blacks na cabeça. Vamos ver o segundo jogo. Japão e Irlanda. Isso é jogo complicado, hein? Jogo complicado. Eu vou de Irlanda. Eu acho que a Irlanda é muito mais time que o Japão, mas o Japão estreou bem, vai jogar em casa, tem o apoio da torcida, é uma equipe realmente emergente. Irlanda na cabeça. Austrália e França. Já vai ter várias voltas aí, me parece, nesse jogo da França contra a Austrália. Jogo difícil. Jogo complicado. Eu falo faz tempo, a Austrália tem um time bom, tem um elenco bom, tem algumas questões de Scrum a resolver. Agora com o final do Joe Schmidt no comando e a entrada do Leskis,
Eu acho que a Austrália vai dar caldo na Copa do Mundo ano que vem. Porque tem uma linha espetacular. Lonegan, nossa, tem muita gente boa. Ou seja, mas ainda não está pronta. Eu acho que a França leva, mas a Austrália e França é sempre um jogo a olhar com outros olhos. Vamos ver o que acontece. Fiji e Inglaterra. Aí se a Inglaterra não levar, eu acho que o Steve Borthwick não aguenta. Treinador da equipe. É incrível, né? Se você para pensar, a Inglaterra havia de 12 vitórias consecutivas até a primeira rodada do Six Nations, o ano passado, 2025, e o início de 2026. Depois só derrota, o time saiu dos trilhos, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que o Steve Borthwick parece inseguro, parece que não está dando jeito, é um grande treinador, vinha fazendo um grande trabalho, perdeu um pouco a mão, vamos ver se recupera contra a Fiji. Caso contrário, a crise vai se estender lá na Inglaterra. Eu vou de Inglaterra. África do Sul e Escócia. Eu tô achando que a Escócia vai aprontar para cima da África do Sul. A África do Sul no ano perde um jogo ou dois, no máximo. Embora esse ano tenha 4 jogos com os All Blacks. 4 ou 5 jogos com os All Blacks a partir de agosto. Não, All Blacks Tour lá para a África do Sul. O couro vai comer. Eu acho que uma dessas derrotas vai acontecer, né, numa dessas 3 rodadas aqui do Rugby Championship. A Escócia jogou tão bem contra a Argentina, eu não sei se aguenta no pack de forwards, né? A África do Sul vem muito mudada, vai ser um grande jogo. Vamos fazer assim, eu vou de África do Sul, porque eu acho a melhor equipe do mundo, apesar dos problemas que normalmente todas as equipes enfrentam, uma oscilação ou outra faz parte. Mas eu não ficaria surpreso com uma vitória da Escócia. Não ficaria surpreso mesmo. A velocidade escocesa na transição é espetacular e a finalização monumental. A questão é o pack de forwards e a bola aérea. Vamos ver o que acontece. Boxe na cabeça, mas com essa ressalva aí, tá bom? E para completar, Argentina e País de Gales. Vou estar na transmissão desses nos canais ESPN. Um jogo interessante, viu? Interessante. Assim, a Argentina vai ter a volta de alguns jogadores que jogaram os campeonatos na Europa, especialmente do Toulouse lá na final, quando o Toulouse foi campeão e tudo mais, como o Sancho Cobares, entre outros, enfim, né? E País de Gales está assim, é a primeira vez que vai jogar fora de casa, porque essas vitórias foram em casa. Embora a Fiji, contra a Fiji, o mando era de Fiji, mas foi lá em Cardiff. Né? Contra o Barbados foi em Cardiff, contra a Itália foi em Cardiff. Quando vem de 3 vitórias depois de muitos e muitos anos. Incrível, né? Bom, Los Pumas, a priori, com ponto bônus, pelo menos 15 pontos de diferença. Mas se os Pumas repetirem a atuação da semana passada, Gales ganha. Ouve o que eu estou te falando. Los Pumas são favoritos para o jogo, é mais equipe, tem um elenco primoroso, tem muita gente boa, tem a volta de grandes jogadores. Se tudo der certo, o que eu acredito que dê, Los Pumas. Mas fica essa ressalva. Se jogar no pack de forwards o que jogou contra a Escócia semana passada, fica. Já pensou que zebra? Acho que não, né? Los Pumas na cabeça. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? Toda a rodada, os principais jogos, os jogos mais interessantes. Eu destaco para mim África do Sul e Escócia, que é um jogo complicado. Austrália e França é outro jogo complicado, pela lógica da Springboks, como eu disse antes, e da França, mesmo jogando fora de casa. Mas não sei não, viu? Esses jogos podem chamar atenção e surpreender muita gente. Vamos ver o que acontece, né? Confira lá na programação dos canais ESPN, na plataforma Disney Plus, horários e tudo mais, tá bom? Todos os jogos são na sequência, acaba um, começa outro. Teve gente que viu 4, 5 jogos na semana passada seguida, fora dos jogos da Copa do Mundo de Futebol. Nem falo disso. Vamos que vamos, tá bom? Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal, aciona o sino, dá o like que ajuda sempre bastante e vamos que vamos. Valeu, até a próxima!
Xalala.